Apócrifos Online apresenta o livro gnóstico de Baruque. Introdução. O livro gnóstico de Baruque é essencialmente um mito de criação e redenção, projetado para esclarecer seus leitores quanto aos mistérios por trás da cosmologia. Em primeiro lugar, o livro não deve ser confundido com o livro do profeta Baruque, ao qual não deve ter nenhuma ligação. Esse nome foi dado por causa do anjo Baruque, citado no livro. Sua origem é atribuída a um líder gnóstico chamado Justino, e permanece praticamente desconhecido hoje. O texto só existe em parte, e foi preservado na refutação de todas as heresias. Hipólito de Roma o chamou de a pior das heresias. O texto usa elementos do Antigo Testamento, da mitologia grego-romana, do cristianismo e do gnosticismo, principalmente do primeiro e terceiro livros de Pistis Sophia. Alguns estudiosos veem esse texto como um exemplo do gnosticismo judaico primitivo com algumas influências helenísticas e cristãs posteriores. Ao contrário das histórias gnósticas diádicas, a de Justiniano apresenta um trio de divindades, o Todo-Poderoso Bom, decididamente classificado como masculino, e dois criadores, um masculino chamado Elohim, e uma feminina chamada Éden ou Israel. O enredo histórico do livro de Baruque apresenta algumas semelhanças com o mito da criação encontrado em diversas culturas mundo afora, onde uma mulher com corpo de serpente da cintura para baixo se relaciona com o espírito do céu, e a partir desta relação, nascem os anjos, os homens e os animais. A mulher e mãe da criação com corpo metade serpente é chamada pelos nomes de Éden ou Israel. Figuras semelhantes a Israel ou Éden aparecem em culturas de todo o mundo. Os babilônicos tinham a deusa Tiamat, mulher metade serpente, considerada a mãe dos elementos e criadora de tudo o que existe. Os astecas tinham a deusa Coatlicue, ela era considerada a mãe de todos os deuses, dos seres humanos e dos animais, e era associada à fertilidade, à terra e à vida. Na China existe o mito de Nugua, uma mulher metade humana e metade serpente, considerada a mãe e criadora da humanidade. Além desses exemplos, existem diversas histórias com um enredo semelhante espalhado por diversas culturas. O livro gnóstico de Baruque apresenta um juramento no início, instigando todos a fazê-lo, antes de continuar com a leitura. Início do texto. Primeiro, antes de continuar, você deve jurar por aquele que é o bom e que está acima de todos, guardar dentro de si estes mistérios, e não revelá-lo a ninguém, nem recair do reino do bom para retornar à matéria. Agora beba da água que dá vida, que é uma fonte de água borbulhante que dá vida. Pois houve uma separação entre a água superior e a água inferior, e existe a água, aquela que está abaixo do firmamento da criação perversa, na qual os homens terrestres e animais são lavados, e existe a água vivificante, que está acima do firmamento, que é a do bom, e na qual os homens espirituais e vivos são batizados. É nesta água viva que Elohim se lavou e se purificou, e tendo-se lavado nessa água, se arrependeu. Pois quando o profeta diz na palavra: toma para ti uma esposa de prostituição, já que a terra se abandonou à fornicação, deixando de seguir o seu Senhor, isto é, ele está dizendo que Éden, que também é chamada de Israel, partiu de Elohim. 3 são os princípios não gerados do universo, 2 são masculinos e 1 é feminino. Dentre os machos, entretanto, um deles é chamado de o bom, e somente ele é chamado dessa maneira e possui um poder de presciência em relação ao universo. Mas o outro que é o pai de todas as coisas geradas, esse pai é desprovido de presciência e invisível. Já a fêmea dentre os 3 princípios é desprovida de presciência, apaixonada, é de 2 mentes, de 2 corpos, e de 2 aspectos. Da cabeça até a virilha ela se assemelha a uma virgem, e das virilhas para baixo ela se assemelha a uma serpente. Esta garota primordial é chamada pelos nomes de Éden, ou Israel. E os princípios do universo, o espírito Elohim, e a alma terra, se combinaram e são as raízes e fontes das quais as coisas existentes foram produzidas, e não havia nada anterior a eles. Então o Pai, aquele que é desprovido da presciência, vendo aquela meia mulher chamada Éden,
passou a sentir uma atração concupiscente por ela. Este pai é chamado de Elohim. E do outro lado, Éden também ansiava por Elohim. 3. E dessa relação com Éden, o pai gerou para si mesmo 12 anjos. E os nomes dos anjos gerados pelo pai são estes: Miguel, Amém, Baruque, Gabriel, Isadaeus. Trecho fragmentado. E dos anjos maternos que Éden gerou para si, os nomes da mesma maneira foram subordinados e são os seguintes: Babel, que também é chamada de Vênus, Afrodite ou Babilônia. Axamótia. Naus. Bel. Belias ou Beliel. Satã. Sael. Adonaeus ou Adonaios. Leviatã. Faraó. Carcamenos. E Látem. 4. Desses 24 anjos, 12 são os paternos e estão associados ao Pai e fazem todas as coisas de acordo com a sua vontade. Já os anjos maternos estão associados a Éden, a Mãe Terra. E a multidão de todos esses anjos juntos é o paraíso, como Moisés falou em seu livro, dizendo: Deus plantou um jardim no Éden em direção ao leste, isto é, em direção à face do Éden, para que o Éden pudesse contemplar o jardim, ou seja, pudesse observar os anjos, continuamente. Os anjos são as árvores deste jardim, e a árvore da vida é o terceiro dos anjos paternos, chamado Baruque. E a árvore do conhecimento do bem e do mal é o terceiro dos anjos maternos, chamado Naus. Pois assim se deve interpretar as palavras escritas por Moisés, observando que Moisés ensinou estas coisas disfarçadamente, pelo fato de que nem todos conseguem alcançar a verdade. E o paraíso sendo formado da alegria conjugal entre Elohim e Éden, os anjos de Elohim receberam a parte mais bela da terra, isto é, não da porção inferior do Éden, que se semelha a um monstro, mas da parte superior à virilha, que possui forma humana, é gentil e de aspecto semelhante ao homem da terra. Mas das partes da cauda que é semelhante a um monstro, que é a parte inferior, foram produzidas as feras e o restante da criação com aparência animal. Eles criaram o homem, portanto, como um símbolo da união e do amor entre eles, e eles delegaram os seus próprios poderes ao homem, Éden deu a alma, e Elohim o espírito. E o homem Adão foi produzido como um selo e lembrança de amor, e como um emblema eterno do casamento de Éden com Elohim. E da mesma maneira também Eva foi produzida, como Moisés descreveu em seu livro, uma imagem e emblema, bem como um selo, a ser preservado para sempre do Éden. E da mesma maneira também uma alma foi depositada em Eva, uma imagem de Éden, e um espírito de Elohim. E foram dados a eles mandamentos, dizendo: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, isto é, enchei o Éden, pois assim, naquele momento ele desejava que fosse escrito. Por todo o poder pertencente a ela, Éden deu a Elohim um dote nupcial. Por isso, imitando aquele casamento primordial, até nos dias de hoje, as mulheres trazem um dote para seus maridos, cumprindo uma certa lei divina e materna que passou a existir por parte de Éden para Elohim. 5. E quando todas as coisas foram criadas, tanto o céu quanto a terra e as coisas neles contidas, como foi descrito por Moisés. Os 12 anjos da mãe foram divididos em 4 princípios, e cada quarta parte deles é chamada de rio, Pison, Gion, Tigre, e Eufrates, como Moisés escreveu. Esses 12 anjos, que são os 12 céus inferiores, estando mutuamente conectados, dividem-se em 4 partes, administrando todo o mundo, mantendo desde o Éden um controle e autoridade vice-real sobre todo o mundo universal. Mas eles nem sempre continuam nos mesmos lugares, eles se movem como se estivessem em uma dança circular, mudando de lugar após lugar, e em horários e intervalos determinados, retirando-se para as localidades sujeitas a eles mesmos. E quando pisam, em seu curso dominam um lado, fome, angústia e aflição prevalecem naquela parte da terra, pois o batalhão desses anjos é mesquinho.
Da mesma forma existem variações nas áreas pertencentes a cada parte dos 4 anjos, de acordo com o poder e a natureza de cada um, tempos maus e hostes de doenças vêm. E continuamente, de acordo com o domínio de cada quarta parte, esta corrente do mal, assim como uma corrente de rios, corre, de acordo com a vontade de Éden, ininterruptamente ao redor de todo o mundo. E devido às causas descritas aqui surgiu a necessidade do mal. 6. Quando Elohim preparou e criou o mundo como resultado do prazer conjunto, ele desejou ascender às partes mais elevadas do céu universal para ver que nada do que pertencia à criação trabalhava com deficiência. E ele levou os seus próprios anjos com ele, pois sua natureza era subir para o alto, deixando o Éden abaixo, porquanto ela era a terra, ela não estava disposta a seguir para cima com o seu esposo. Elohim, então, chegando às partes mais altas do céu, e contemplando no além uma luz superior àquela que ele mesmo havia criado, foi até lá e exclamou: Abra-me as portas, para que entrando eu possa reconhecer o Senhor, porque eu me considerava o Senhor. Então uma voz retornou a ele da luz, dizendo: Esta é a porta do Senhor, por ela os justos entram. E imediatamente a porta foi aberta, e o Pai, sem os anjos, entrou. 7. Então o bom lhe disse: Senta-te à minha direita. E o Pai disse ao bom: Permita-me, Senhor, destruir o mundo que criei, pois o meu espírito está dentro dos homens terrenos que eu criei. E desejo recebê-lo de volta. Então o bom respondeu a ele: Nenhum mal tu podes fazer enquanto estiveres comigo, pois tanto tu como Éden criaram o mundo como resultado da alegria conjugal. Permita pois que Éden, então, mantenha a posse do mundo por quanto tempo ela desejar, mas você permanece aqui comigo. Então Éden, sabendo que havia sido abandonada por Elohim, foi tomada pela dor e passou a gerar de si mesma seus próprios anjos. E ela se adornou de maneira graciosa e bela, para que se por algum meio Elohim a visse, gerasse nele o desejo concupiscente, e com isso pudesse descer até ela. Quando, porém, Elohim, dominado pelo bom, não mais desceu ao Éden, Éden comandou Babel para causar adultérios e separação de casamentos entre homens e mulheres. E ela adotou este expediente para que, como ela havia se divorciado de Elohim, também o espírito de Elohim, que está nos homens, estando errado com tristeza, pudesse ser punido por tais separações, e pudesse sofrer precisamente os mesmos sofrimentos que estavam sendo suportadas por Éden, a mãe terra. E Éden deu grande poder a seu terceiro anjo, Naus, para que por todas as espécies de punições ela pudesse castigar o espírito de Elohim que está nos homens, a fim de que Elohim, através do espírito, pudesse ser punido por ter abandonado sua esposa, em violação aos acordos celebrados entre eles. Elohim, o Pai, vendo essas coisas, enviou Baruque, o terceiro anjo dentre os seus, para socorrer o espírito que está dentro de todos os homens. Baruque então vindo, ficou no meio dos anjos do Éden, ou seja, no meio do paraíso, pois o paraíso são os anjos, e deu ao homem a seguinte injunção: De toda a árvore que está no paraíso tu podes comer livremente, mas não podes comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é Naus. Agora, o significado disso é que ele deve obedecer ao restante dos 11 anjos do Éden, pois os 11 possuem paixões, mas não são culpados de transgressão. Naus, no entanto, havia cometido pecado, pois ele foi até Eva, enganando-a e debochando dela. Trecho fragmentado. E um ato como este é uma violação da lei. Não se contentando, ele também foi até Adão e teve relações não naturais com Adão, e isso é uma grande torpeza, pois foi de onde surgiram o adultério e a sodomia. 8. A partir de então, os vícios e a falta de virtude prevaleceram entre os homens. Trecho fragmentado. Surgindo de uma única fonte, a do Pai. Pois o Pai, tendo subido ao bom, ensina de tempos em tempos o caminho para aqueles que desejam ascender a ele da mesma forma. Depois de ter saído do Éden, ele causou um princípio originário do mal,
para o Espírito do Pai que está nos homens. Baruque, portanto, foi enviado a Moisés, por meio dele, falou aos filhos de Israel, para que se convertessem ao bom. Mas o terceiro anjo, Naus, pela alma que veio do Éden, veio sobre Moisés, como também sobre todos os homens, obscureceu a mente de Moisés e apagou os preceitos ensinados por Baruque, e fez com que as suas próprias injunções peculiares fossem ouvidas. Por esta razão, existe uma luta entre a alma e o espírito. Pois a alma é Éden, mas o espírito é Elohim, e cada um destes existem em todos os homens, tanto fêmeas quanto machos. Novamente, após essas ocorrências, Baruque foi enviado aos profetas, para que através dos profetas o espírito que habita nos homens pudesse ouvir as palavras de advertência e evitar o Éden, que é a ficção perversa, assim como o pai havia fugido de Éden. Da mesma maneira também, pelos profetas, Naus, por um dispositivo semelhante, através da alma que habita no homem, junto com o espírito do Pai, atraiu os profetas, e todos eles foram atraídos por ele, e os fez não seguir as palavras de Baruque, que Elohim ordenou. 9. Por fim, Elohim selecionou Hércules, um profeta incircunciso, e o enviou para as regiões abaixo para reprimir os 12 anjos do Éden, e libertar o espírito do Pai das mãos dos 12 anjos, aqueles perversos da criação. Mas Babel, também chamada de Vênus ou Afrodite, se agarrou a ele, e o seduziu, e o despojou de seu poder, a saber, os comandos de Baruque que Elohim emitiu. E no lugar desse poder, Babel o envolveu em seu próprio manto peculiar, isto é, no poder de Éden, que é o poder das regiões abaixo, e assim a profecia de Hércules permaneceu não cumprida, e suas obras foram neutralizadas. 10. Finalmente, porém, nos dias do rei Herodes, Baruque foi enviado mais uma vez, por Elohim, e vindo a Nazaré, encontrou Jesus, o filho de Maria, menino de 12 anos, ele estava apacentando ovelhas. E ele ensinou e revelou a ele todas as coisas desde o princípio, tudo o que havia sido feito por Éden e Elohim, e tudo o que provavelmente aconteceria no futuro, e falou-lhe as seguintes palavras: Todos os profetas anteriores a você foram seduzidos por Éden. Esforce-se, portanto, Jesus, filho do homem, para que não seja seduzido por ela, igual todos eles foram, mas pregue esta palavra aos homens, e leve-lhes as novas das coisas que pertencem ao Pai, e sobre as coisas que pertencem ao bom, e depois disso suba ao bom, e sente-se lá junto com Elohim, que é o Pai de todos os homens. E Jesus foi obediente ao anjo, dizendo: Farei todas as coisas que disseste, Senhor, e então passou a pregar e ensinar sobre o reino do Pai. 11. Naus, porém, veio tentar Jesus, porém, não estava disposto a ouvir as suas propostas, pois permaneceu fiel às instruções de Baruque. Portanto, Naus ficou inflamado de raiva porque não foi capaz de seduzir Jesus, então fez com que ele fosse crucificado. Jesus, porém, abandonando o corpo de Éden na árvore amaldiçoada, ascendeu ao bom, dizendo, no entanto, para Éden, mulher, tu aprisionas a teus próprios filhos, isto é, o homem natural e terreno. Mas o próprio Jesus, entregando o seu espírito nas mãos do Pai, ascendeu ao bom. Ora, o bom pode ser comparado a Príapo, pois foi ele quem anteriormente causou a produção de tudo o que existe. Por conta disso, ele é denominado Príapo, porque anteriormente moldou todas as coisas de acordo com seu próprio projeto. Por esta razão, em cada templo romano é colocada a sua estátua, que é reverenciada por todas as criaturas, e há imagens dele nas estradas, carregando sobre sua cabeça frutos maduros, isto é, o produto da criação, da qual ele é a causa, tendo em primeiro lugar formado, de acordo com seu próprio desígnio, a criação, quando ainda não existia. Quando, portanto, você ouvir nas histórias falando sobre o cisne que entrou em Leda e gerou um filho com ela, saiba que, o cisne dessa história é Elohim, e Leda é Éden. E quando contam que uma águia entrou em Ganimedes, saiba que a águia é Naus, e Ganimedes é Adão. E quando contam que uma chuva de ouro entrou em Dana e gerou um filho dela,
lembre-se que o ouro dessa história é Elohim, e Danae é Éden. Portanto, entenda que o cisne da história é Elohim e Leda é Éden. 12. Aprenda também isso, quando o profeta diz: ouça, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor falou. Criei filhos, e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Quando ele fala: ouça, ó céu, aqui ele está se dirigindo ao Espírito que está nos homens de Elohim. E quando ele fala para a terra ouvir, ele está se dirigindo à alma que está no homem junto com o Espírito. Trecho com partes fragmentadas. Pelo Senhor, Baruque. E por Israel. Éden. Pois Israel, que é Éden, é chamada de a esposa de Elohim. Pois quando ele diz: Israel não me conhecia, pois se conhecesses a mim, eu que estou com o bom, não teria punido por ignorância o Espírito do Pai que está nos homens. Fim. Ficamos por aqui. Acesse e conheça todo o conteúdo do canal. Estamos até o momento já com mais de 118 livros publicados, entre textos apócrifos e de profecias. Conheça também as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, no TikTok e no Kai. E caso você ainda não seja um inscrito no YouTube, não perca tempo, se inscreva e acompanhe de perto as próximas publicações. Até a próxima!